de Deus. Minutinho, irmãos. Todos em pé. Compaixão. Desculpa. Vamos lá? Compaixão, empatia de Deus para com o homem. Novamente. Compaixão, empatia de Deus para com o homem. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Os irmãos leem, por favor. Pois minha acharam? Amém? Filipenses 1, 8. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 1. As irmãs. Pois. Amém. 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 Agora vamos abrir nossas Bíblias, Lucas capítulo 10, versículo 33. Todos juntos vamos ler esse versículo, exercitando o nosso espírito. Lucas 10, versículo 33. Acharam? Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Amém. Mateus capítulo 9, versículo 36. Mateus 9, 36. Vamos ler juntos e depois vamos desfrutar desse versículo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Vamos desfrutar desse versículo. Ontem nós falamos sobre que o desejo de Deus é de nós vivemos não mais no velho homem, mas que sejamos transferidos para o novo homem. Isso aparentemente seja uma coisa fácil e seja algo que vocês já ouviram e vocês também sabem, mas na verdade não é nada fácil. Então eu temo que haja uma porcentagem muito pequena de pessoas que realmente entenderam a mensagem de ontem. Então espero que vocês possam pedir para o Senhor espírito de revelação e de sabedoria para poder entender o que realmente Deus está querendo falar conosco. Porque Paulo, ele fala assim em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Vamos abrir a nossa Bíblia. Depois de Paulo ter explicado isso no livro de Hebreus, ele mostra a sua preocupação. É o que estou mostrando hoje de manhã. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar.
porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Se você apenas ouviu ontem com uma mensagem, com algumas novidades, você entendeu alguma palavra, isso não basta. Nós precisamos que o Senhor nos revele e isso se torne parte do nosso viver. Se não houver essa transferência, de nada adianta nós falarmos sobre isso. Portanto, irmãos, são coisas que são difíceis de explicar, muito difíceis de explicar. Então, versículo 12: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade novamente de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, nós precisamos de pessoas que se alimentam de alimento sólido e sejam pessoas experimentadas na palavra da justiça e deixar de ser criança. Isto é, não me refiro a todo o conjunto dos irmãos, mas pelo menos a liderança, os irmãos que estão mais à frente. Vocês precisam entender, que essa palavra é uma palavra sólida, que exige uma prática, exige que você aplique isso na sua própria vida e depois você ajude os outros irmãos a aplicarem nas suas vidas. Portanto, precisamos de pessoas experientes na igreja, na obra do Senhor. Faz toda a diferença, irmãos, entre uma pessoa experiente e uma pessoa não experiente. Isso é verdade nas empresas, isso é verdade em todas as atividades. Às vezes pode significar um destino que seja vida ou morte, dependendo de quem tem experiência, quem não tem experiência em tocar em um determinado assunto. Portanto, irmãos, na igreja, nós não podemos entregar o rumo da igreja nas mãos de pessoas inexperientes. Nós precisamos ter experiência, precisamos de irmãos, que estão na liderança, que estão à frente, sejam pessoas sérias, sólidas e que tenham experiência, pessoas equilibradas mentalmente, pessoas equilibradas emocionalmente. Então, irmãos, eu peço que vocês, diante do Senhor, meditem todas essas palavras, não as tomem apenas de uma forma leviana, mas tem muita coisa contida, muito significado contido naquilo que nós estamos falando. E outra coisa que eu queria deixar claro, irmãos, que Deus tem nos encarregado a palavra profética. Existem muitas palavras de consolo, muitas palavras de encorajamento, muitas interpretações de Bíblia, muitas palavras que pastoreiam as ovelhas de Deus, correndo entre os filhos de Deus, por meio das mídias sociais. Isso tudo, irmãos, é muito bom e tudo isso é válido, desde que sejam palavras sem fermento, palavras saudáveis. E nós precisamos dessas palavras para o nosso dia a dia. Todavia, eu queria que você visse há uma diferença entre a palavra profética dessas palavras, dessa natureza que eu estou falando. Porque essas palavras que nós estamos falando, irmãos, nessas conferências, não são apenas palavras que meramente apacentam, pastoreiam, fazem interpretação da Bíblia, mas são palavras, irmãos, que levam o povo de Deus para dar um passo adiante. Nós precisamos, irmãos, como Moisés no deserto, de alguém que tenha autoridade de Deus, que diga: vamos levantar acampamento e vamos seguir para tal direção, Senão o povo de Deus ficaria parado no deserto, sem direção e sem caminho para ir. Mas graças a Deus que no deserto o povo de Deus teve Moisés.
E Moisés era o profeta, né? Em Números capítulo 12 mostra que se há algum profeta entre vós, disse Deus, né? Eu lhe dou a conhecer pela visão ou em sonhos. Mas com Moisés eu falo face a face, né? Eu converso com ele para mostrar qual caminho tomar para o povo de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Moisés era esse profeta que levava o povo a andar para frente. Isso é muito importante. Do contrário, se faltar a nós, irmãos, essa palavra profética de um profeta que leve o povo de Deus adiante, se não tiver essa palavra, irmão, nós vamos ficar dando voltas. Mesmo que tenhamos muitas boas interpretações da Bíblia, muitas palavras de consolo, de encorajamento, mas nós não andamos para frente. Graças a Deus, irmão, nós temos uma palavra, né, profética que nos leva adiante. Amém. Nós estamos indo adiante. Amém. Não é isso que nos conforta. Assim como, irmãos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, né, Deus queria dar a revelação de Jesus Cristo a todos os seus servos, só que ele mandou notificar por meio do seu anjo a João apenas, porque o João era o profeta encarregado de passar para todos os demais servos de Deus. Então essa é uma palavra, irmãos, que leva a igreja, né, para frente, o povo de Deus para frente, porque na falta disso vai acontecer uma coisa. Em Mateus 23, vamos dar uma olhada, Mateus 23, da falta desse profeta, olha que perigo, capítulo 23, capítulo 23, versículo 1 e 2. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Quer dizer, nós podemos ter muitos escribas, podemos ter muita gente zelosa pela palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, né? Só fazer uma pequena explicação, né? Ontem eu não quis aprofundar um pouco nisso, e hoje o Flávio está me dizendo que o que os judeus zelosos, ao estudarem a Bíblia hoje, na verdade, eles não estão mais estudando a Torá, né? Isto é, o Pentateuco de Moisés, porque ao longo dos anos, nos primeiros anos, havia Torá falada, isto é, os mestres da Bíblia precisavam aplicar o Pentateuco de Moisés como se fosse uma constituição, né? Como se fosse o Supremo Tribunal Federal, aplicando a Constituição à vida prática do povo. Então, eles criavam jurisprudências nas aplicações de Pentateuco de Moisés à necessidade diversas do povo de Deus, isso é, tornando leis ordinárias. Só que eles temiam colocar isso por escrito. Só que ultimamente isso está sendo por escrito, que está sendo chamado de Talmud. E o Talmud é essas interpretações dos mestres, aplicando a lei dada por Moisés a diversas situações, tornando-se jurisprudências. Então, na verdade, os judeus ortodoxos estudam Talmud para não diretamente o Pentateuco, tá? Isso também é outra coisa que não é legal, né? Se nós, graças ao Senhor, nós temos muitos livros, nós temos alimento diário, nós temos vários livros, mas, irmãos, ainda não invalidamos a Bíblia. A Bíblia ainda é nosso livro guia, não é? É referência, tá? Então nunca podemos deixar de ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, irmãos, é uma palavra viva. O Espírito dentro de você torna essa palavra viva. A palavra logos fica viva, se torna uma palavra rema para você. Não é isso? Irmãos, graças a Deus que nós temos isso. Todavia, se você tirar Moisés,
que recebia como profeta da parte de Deus e falava ao povo e levava o povo a seguir adiante, irmão, o que resta são os mestres estudando a Bíblia, e o povo não se mexe, né? Então, graças a Deus, irmão, nós não estamos parados. Amém. Vocês perceberam, ano após ano, nós estamos andando para frente. Amém. Agora, só quero dizer que o Senhor quer andar mais rápido. O irmão Dong, o Senhor usou, o ministério do irmão Dong, irmãos, estabeleceu esse fundamento, essa base, e a construção da infraestrutura, da estrutura, irmão, está toda lançada, toda pronta. E agora cabe a nós, irmãos, levarmos a sério, não apenas estudar como doutrina, como conhecimento, já sei, não sei, irmãos, saber ou não saber não faz muita diferença, mas praticar o que você ouvir, irmãos, faz diferença. Portanto, irmãos, vamos crescer, não sejamos mais criança, para que cada 6 meses a gente volte aqui falar de novo as coisas para alimentar, leite para alimentar crianças. Irmão, nós precisamos de alimento sólido, pelo menos a liderança, irmãos, precisa avançar, precisa evoluir, né? A igreja precisa crescer. O Senhor quer abençoar muito e multiplicar muito em número também, né, a sua igreja. Então, ontem nós falamos a respeito de velho homem e novo homem. Irmãos, isso em doutrina é muito bonito, não é? O próprio livro de Romanos, quando chega no capítulo 6, versículo 6, mostra que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Você pode abrir sua Bíblia para confirmar que isso está escrito na sua Bíblia. Romanos 6, 6. Podemos até ler a partir do versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Irmãos, para que seja possível a nossa experiência de fazer morrer o nosso velho homem, Cristo já criou esse fato, é um fato espiritual. Esse fato é que quando ele foi pendurado na cruz, irmãos, ele pendurou na cruz também o nosso velho homem. É o fato espiritual, é a verdade espiritual. Então, o meu velho homem, o seu velho homem, o nosso velho homem foi crucificado ali quando Jesus foi crucificado. Amém? Foi terminado na cruz. Mas vocês percebem que entre o fato e a experiência há uma longa distância. Entre o fato que diz que seu velho homem foi crucificado com Cristo e no dia a dia o seu velho homem está morto, tem uma distância muito grande. Então aqui, sem você perceber, aqui na verdade está falando da vida do velho homem, da vida do novo homem. Toda vez que fala de andar em novidade de vida ou em ressurreição, ele está se referindo ao novo homem. Sabia disso? Então, irmãos, nós temos esse fato do velho homem que já morreu com ele na cruz e o novo homem que ressuscitou juntamente com Cristo. Está em Romanos capítulo 6. E ele sabe também
Paulo sabe também a nossa dificuldade em aplicar isso na nossa vida. Aí por isso ele, no capítulo 7 ele começa assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, quem é esse marido? Esse marido, irmãos, esse marido é o seu velho homem. Você nasceu com ele, porque você nasceu em Adão. Você já vivia no velho homem. Você habitou nessa velha casa por tantos e tantos anos. Você viveu nessa casa há tanto tempo. Hoje, irmão, para você mudar de casa, mudar das suas manias, mudar do seu comportamento, está muito difícil, porque você se acostumou a viver nessa velha casa que é o velho homem. Mas um dia, Cristo, na cruz, o seu marido, o velho homem, morreu. E se seu marido morrer, você está livre pela lei. Você está livre pela lei dele. Então você, na verdade, não precisa mais continuar vivendo debaixo da lei do velho marido, que é o seu velho homem. Você pode se libertar dele. Como se libertar dele? Irmãos, é por meio de tomar realidade espiritual. E a realidade espiritual, irmãos, está no Espírito. Quando você vai para o Espírito, você tem a realidade de que o seu velho homem já morreu. E hoje você vive na ressurreição com Cristo. Você vive em novidade de vida. Você vive no novo homem, onde Cristo é tudo em todos. Né? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Por exemplo, ontem eu falei no final da reunião, por falta de tempo eu terminei daquele jeito, e que nós precisamos praticar o novo homem na vida da igreja, na vida conjugal, na vida familiar e também na vida social. E se nós não conseguimos perdoar, isso é história do velho homem. E no novo homem, nós temos o perdão, né, no esplêndido de Cristo. E eu disse ontem de que nós precisamos dar um fim nisso. Quem sabe através do perdão nós podemos ter o início da cura de muitos relacionamentos. Aí pode ser que haja algum casal aqui, alguém, algum irmão, alguma irmã, diga: Pedro, mas você falando assim é muito fácil. Você não sabe o problema que eu tenho. Você sabe como difícil conviver com esse homem. Você não sabe como é difícil a mania que essa mulher tem. É muito fácil você falar: não aguento ele mais, não aguento mais ela. Nós estamos na mesma casa, é como se não estivéssemos, né? Então a palavra de ontem é muito fácil você falar, irmãos, porque você não está no meu lugar. É isso que eu queria dizer para você. Para você transferir do velho homem para o novo homem, há um preço a pagar. Qual o preço a pagar? Como é que faz a transferência do velho homem para o novo homem? Acabei de falar. É a morte. É a cruz. Se não houver a morte, não houver a cruz, não há transferência. Se você hoje vive no velho homem, você quer agora daqui para frente viver no novo homem, irmãos, há um preço a pagar. Não há nada fácil, um caminho fácil na vida espiritual. Se você gosta daquelas palestras que falam dos problemas do casamento, nós convidamos um showman para vocês darem muita risada falando sobre casamento e mostrar para vocês que tem um caminho fácil.
É fácil mudar, é fácil fazer as coisas acontecerem? Irmãos, não acreditem, porque não há caminho fácil. Jesus, como homem, ele precisou sofrer para ser aperfeiçoado como homem. Jesus, que é Jesus, precisou de sofrimentos para aprender a obediência a Deus. Imagine nós. Eu ontem estava vivendo no velho homem, mas eu quero um caminho prático para eu continuar acomodadamente viver do jeito que eu estou vivendo no velho homem. Não preciso pagar o preço de negar a mim mesmo, tomar a cruz, e alguém me ensinar uma técnica para poder dar certo o meu casamento. Irmão, não acreditem nessas técnicas fabulosas. Irmãos, acredite na Bíblia. O caminho, irmãos, Romanos 5. Vamos voltar para o caminho, Romanos 5. Caminho 5, Romanos 5 começa: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Você tem esperança na glória de Deus ou não? O que é a esperança da glória de Deus? De você participar da glória de Deus no final dessa era. Se você quiser caminho fácil, continuar vivendo no velho homem, esperando alguém para te ensinar técnicas para você continuar vivendo comodamente no velho homem e tentar resolver os seus problemas, irmãos, você vai morrer no deserto, juntamente com o seu velho homem. E quando Cristo vier, você não participará do galardão, você não participará dos 1000 anos reinando com Cristo. Mas se hoje você pagar o preço, você fala: mas Pedro, você não sabe a minha situação, para mim é mais conveniente separar. Tá bom, se a separação vai te conduzir para a glória, então faça. Se a separação não te conduz para a glória, irmãos, pague o preço pela esperança da glória. Não é? E não somente isto. Quem tem esperança da glória? Quem realmente espera em vida ser transformados, a salvação da alma operar completamente nele. Irmãos, eu tenho essa esperança da glória. É baseado nessa esperança, irmãos, que eu estou motivado para continuar. E Deus certamente está motivado. Deus quer me salvar por completo. Tá? Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Opa, que negócio é esse? Nos gloriarmos nas nossas tribulações. Ninguém gosta de sofrimento. Ainda se gloriar no sofrimento. A gente gosta de se gloriar no sucesso, nos êxitos, não é isso? Mas gloriar nas tribulações, sim, porque as tribulações, irmãos, são a ponte para passarmos do velho homem para o novo homem. Se você não quiser andar por essa ponte, você não vai ser transferido. A tribulação é um veículo, a tribulação é uma ferramenta para Deus te transferir do velho homem para o novo homem. Depende de como você encara as suas tribulações. Porque aqui fala, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Essas próprias tribulações, irmãos, não são tribulações que já não estavam destinadas para chegar até nós. Não sei se os irmãos entendem. Não que agora nós vamos receber tribulações além da conta.
além daquilo que estavam destinadas para nós. Não, já são as tribulações do dia a dia. Na verdade, há anos que você já está com essas tribulações. Cada dia que você acorda, você tem uma dificuldade, não tem? Você tem uma preocupação, você tem uma intranquilidade por alguma coisa, e nem tudo na sua vida acontece como você quer. Porque se tudo acontecesse como eu quero, irmãos, eu não queria sair mais do velho homem, não é? Eu preciso, irmãos, que o Senhor me dê essas contrariedades, as frustrações da vida. Você não gosta das frustrações, você não gosta de ser contrariado, mas, irmãos, são nessas horas que você aprende a negar a si mesmo, você aprende a confiar mais no Senhor. São experiências após experiências, nessas horas das tribulações, é que você vai se desvestindo do velho homem, e você vai se vestindo do novo homem. É um processo gradual, não acontece de uma hora para outra, na experiência. O fato já aconteceu, você já está ressuscitado com Cristo, você já está no novo homem, não é? Mas na experiência é gradual, essa transferência é gradual. Então, irmãos, glorie-se nas suas próprias tribulações. Não precisa pedir tribulações dos outros, nas suas próprias. Então, você já tem, e você já vem passando. Só que quem sabe você não está aproveitando quase que na totalidade dessas tribulações. Irmãos, quando vem tribulações, a gente murmura, porque hoje eu acordei, justamente hoje que tenho pressa, todos os semáforos são vermelhos para mim, não é? Hoje de manhã para você vir para cá, né? Por que hoje parece que está tudo dando errado? E a fila que você está, parece que Deus não facilita as coisas. A fila que você está é a lei de Murphy, sempre anda mais devagar. Quando você muda de fila, a lei de Murphy continua valendo para essa outra fila, que anda menos também. Irmãos, parece que o Senhor às vezes é obrigado, como eu, né? Todo final de semana eu estou correndo em alguma região, me esforçando, me desgastando para ajudar os irmãos, as igrejas, e parece que Deus é obrigado a me asfaltar o meu caminho, que o céu esteja sempre azul para mim, e que o mar seja sempre de rosas, nada acontece de errado para mim. Vocês já ouviram Esdras dar testemunho, que na hora que ele ia para o aeroporto, aparece um irmão pedindo socorro, pelo amor de Deus, preciso conversar com você. Atrasou a ida dele para o aeroporto, ele já estava atrasado, ainda furou um pneu, e chuva. Parece que o Senhor não cuida dos seus servos. E eu já contei também dessa história, né? Uma desses finais de semana, voltando para São Paulo, né? Já cansado, e eu ainda orei para o Senhor: Senhor, me dê um pouso tranquilo em São Paulo, né? Para fechar com chave de ouro essa viagem. Aí no meio do caminho já percebi que estava sobrevoando, não estava mais, estava parado, o avião estava parando no mesmo lugar. Aí quando de repente, já atrasado já, o avião começou a descer, eu enxerguei a cabeceira da pista em Guarulhos, o avião teve que subir de novo, porque entrou um aviãozinho na frente dele, por alguma emergência, e nós fomos parar em Campinas. O irmão estava me esperando lá em Guarulhos, eu fui parar em Campinas, e ficamos esperando para saber o que fazer. O avião vai voltar ou não vai voltar? Ficamos mais um tempão sem saber o que fazer. E quando nos liberaram, falaram que não vai voltar mais. Quando eu cheguei em casa, irmão, era quase 1h da manhã, depois de pagar um táxi caro, né, sair de Campinas para São Paulo. Deus não cuida dos seus cegos?
Por que acontecem essas coisas conosco? O que você acha, hein? O que você acha? Irmãos, é por amor a nós. Porque ainda vivemos muito no velho homem. Essas coisas nos fazem, irmãos, cada vez mais deixar o velho homem e viver no novo homem. Tem uma médica mineira que teve um vídeo que eu gostei muito dela. Eu posso ler aqui o que ela falou? É a doutora Filomena. Problema da geração Y. Quem sabe quem é a geração Y? São seus filhos. Ou netos. Eles têm tudo o que querem, mas não conhecem o valor de cada coisa, pois nunca se esforçaram para tê-la, e os pais dão tudo para eles por amor, entre aspas. Os pais têm medo de estabelecer hierarquia em casa e realçam que são amigos deles, querem ser amigos antes de ser pais. Não tem hierarquia em casa, porque os filhos precisam aprender a ter frustração, pois do contrário não serão capazes de suportar qualquer vento contrário na vida deles, sem falar das tempestades da vida. Aos 20 anos de idade, na faculdade de medicina, já estão falando em suicídio. O pai paga com dificuldades o alto custo do curso, paga o apartamento para morarem, dá o carro, e mesmo assim eles caem em depressão e falam em suicídio. Qual é a razão? É uma geração que tudo que querem tem que estar à mão e bem rápido, pois não tem paciência em esperar. Você é assim? Se fosse um cair da fé, se Deus não cuida de mim, né? Deus não existe. Eles não têm a mínima tolerância, pois para eles o mundo é mágico, é só o pai passar o cartão. Quando meus filhos eram pequenos, pai, queria comprar isso, eu falei, pai, não tem dinheiro. Só dá um cheque. Os pais não contam as suas histórias para eles, pois eles não sabem quanto lutaram para terem o que têm. Tudo foi conseguido com o suor do rosto. Tudo que eles têm, a escola, roupa, viagens, carro, tênis, foi fruto de seu trabalho. Eles não podem achar que tudo vem tão facilmente como mágica. Eles não podem ter tudo que querem. O não tem que fazer parte da vida deles. Irmãos, não estou falando de criação de filhos, eu estou falando de vocês. Vocês não podem ter tudo que querem. O Senhor tem que falar não para vocês de vez em quando. Pois eles imaginam que o mundo só irá dizer sim para eles, como foi em casa. Por quê? Eu pulei aqui. O não tem que fazer parte da vida deles, a frustração também, pois essa geração precisa ganhar força para enfrentar os desafios da vida. Espiritualmente, você topa ouvir não, encarar a frustração, encarar situações adversas da sua vida. Você está vendo como Deus quer tornar você forte e resiliente? Do contrário, irmãos, você não aguentará nada. Qualquer coisa fará você desistir. Casamento, qualquer coisa, separação. Servir com os irmãos, qualquer coisa me põe em outro lugar. Com eles não consigo servir. Nós não temos resiliência nenhuma, não temos perseverança nenhuma. Irmãos, isso é continuar vivendo comodamente no velho homem. Precisamos mudar, irmãos, precisamos mudar. Precisamos das tribulações, precisamos das frustrações, precisamos do não do Senhor, para a gente aprender, amadurecer, crescer.
tornaram-se pequenos reis, pois os pais preferem falar sim, porque falar não dá trabalho. Há coisas que os pais têm que dizer não por amor. Cada faixa de idade tem que ter a sua própria frustração, tão necessária para a formação do homem. Irmãos, ou não, frustração são necessários para a nossa formação espiritual, pois a vida não vai dizer sempre sim para você, pois nós sabemos que um dia ela pode bater em você e você ainda precisará ficar em pé. Todo homem precisa estar preparado para vencer as perdas. Esses jovens precisam ter valores estruturados neles, que é conviver com o diferente, aprender a respeitar o outro, aprender que tudo tem limites e o que falar ou fizer pode prejudicar outros. Irmãos, mas eu não estou falando de como criar filhos hoje. Eu estou falando para vocês. Bom, nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, parar com essas criancices, irmãos. Qualquer coisa a gente reclama, qualquer coisa murmura, não aguenta trancos. Irmão, aqui me pisou no pé, aquele irmão me olhou feio. Irmãos, para com isso, vamos ter maturidade. É ou não é? Vamos visar, olhar para o que é principal, irmãos. Edificar a igreja. Deixar essas coisas do velho homem. Vamos ser transferidos para o novo homem. Você pode achar que eu não entendo você, os seus problemas, a sua dificuldade. Mas eu vou dizer para vocês, tem um que entende. Tem um que entende totalmente você. Esse alguém chama-se o Senhor Jesus. Acredite se quiser, porque Ele é o próprio Deus misericordioso, que se fez homem para entender o homem. Ele pagou preço altíssimo para poder desenvolver empatia com você. Ele precisava entender o homem, e para entender o homem, ele veio ser um homem, e ser um homem qualquer. Ele não veio com handicap a mais, ele veio para sofrer todas as tentações que você sofre. Ele também veio igualmente com as fraquezas, para ele hoje poder compreender as suas fraquezas. Você acredita nisso ou não? Amém. Ele veio experimentar a vida humana, porque ele sabia o que era a vida humana. Ele sabia das fragilidades suas, da fraqueza sua. João 2, 24 e 25, como diz? Como dizem? João 2, 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Irmãos, Jesus os conhecia todos. Levanta a mão e fala para o Senhor: Jesus, você não me conhece. Jesus vai dizer: eu conheço a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele veio aqui na terra se tornar um como você, para poder desenvolver a empatia que ele precisa ter, tomar as suas dores, compreender o que você está passando, saber das suas fraquezas, dificuldades. Sabe por quê que quando a gente fala assim, irmão, desabafe com o Senhor, fale tudo que você tem no coração para o Senhor, o irmão vai dizer: não, eu tenho feito isso, desabafo, mas eu queria desabafar com você. Claro que às vezes o homem é usado por Deus, né, para fazer o papel de Deus na parte de poder, né, ajudar um homem. Mas irmãos, mas nunca faça isso porque você acha que Deus não vai compreender você, porque Deus compreende melhor do que qualquer homem. Amém.
Eu posso até me condoer com você, mas nunca 100%. No máximo consigo entender você uns 30%. Mas, irmão, quem consegue entender você 100%? Deus, através de Jesus. É ou não é verdade? É verdade. Nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus é compassivo. Compassivo vem de compaixão. Compaixão, irmãos, o verbo é compadecer. Compadecer-se significa compadecer, padecer junto, sofrer junto, condoer-se, doer juntos, tomar as mesmas dores, não é? Paulo falou para os Filipenses, no capítulo 2, nós lemos o versículo 1, não é isso? Eu quero ler o versículo 2 em diante. Irmãos, isso chama-se compaixão. Capítulo 2, versículo 1, nós já lemos, não é isso? E termina com entranhados afetos e misericórdias. Entranhados afetos aqui em grego é splankinon. Misericórdias, irmãos, é o que Deus tem para dar para o homem. Misericórdia, toda vez que Deus pensa no homem, irmãos, Deus exerce misericórdia, porque não tem outro jeito. Se não for por meio de misericórdia para Deus se achegar até o homem, irmãos, nós seríamos todos consumidos. Deus teria que nos matar de uma vez. Mas, irmãos, graças a Deus que toda vez que Deus se relaciona com o homem, Ele vai na frente com a sua misericórdia. É ou não é? E aí, a igreja em Filipos era uma igreja maravilhosa, apoiava Paulo em tudo, era uma com Paulo em tudo, mas entre eles tinha um problema. Por falta, Deus quer, eu vou já pular lá para o final, irmão, Deus quer nos tratar com compaixão, Ele quer nos tratar compreendendo a nossa situação, mas Ele quer transferir essa mesma capacidade para cada um de nós lidar com o outro. Vocês estão me entendendo ou não? Da mesma forma que Deus é para com o homem, Ele quer fazer com que você tenha essa mesma capacidade que Ele tem para você lidar com outro ser humano. Isso já é lá no fim. Isso já é o objetivo final. Mas nós estamos chegando lá. Esse é o caminho para chegar lá. Aí, versículo 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Eu só consigo pensar a mesma coisa com todos os irmãos, se a gente tiver compaixão, tiver empatia. Tenhais o mesmo amor, irmãos. O mesmo amor é não ter preferências, só quando houver a real compaixão. Sejais unidos de alma, irmãos, ser um na alma, só mesmo tendo a compaixão, tendo o mesmo sentimento, né? O sentimento aqui em grego é phronel, mesmo modo de pensar, mesmo pensamento. Irmão, já pensou, nós aqui todos, muitos, né? 1850, né? Quase 2.000 irmãos, mas a gente pensa a mesma coisa, porque nós estamos vivendo no novo homem. Amém. Nada façais por partidarismo, não divida, nenhum pensamento faccioso entre nós, e por vanglória. Ninguém quer tirar vantagem para aparecer, para mostrar que ele é alguém mais do que os outros. Irmãos, nada por vanglória, tudo isso é glória vã, não é? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, isso é empatia. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Isso, mais do que claro, é empatia, é compaixão, não é isso? A gente compreender um ao outro. Irmãos, é para essa direção que Deus quer nos levar. Amém. Portanto, irmãos, espero que vocês entendam que de tudo que eu falei ontem, irmãos, é para essa direção. Amém. Não é apenas para você conhecer mais um pouco a Bíblia, não. É para você saber que Deus está trabalhando em você, em mim, para chegar nessa direção. Mas você ainda vai dizer para mim: não, Pedro, você ainda não sabe a minha situação. Minha situação está difícil, está emperrado.
o negócio está emperrado. Eu não sei se vai ter solução, porque Deus não sabe o que eu estou passando. Jó acusou Deus assim, sabia? Jó disse: Deus, você acaso tens tu olhos de carne? Vês tu como homem, para averiguares a minha iniquidade? Para saber o que eu estou sentindo, o que eu estou passando? Acusando Deus, que Deus não entendia ele. Esse Deus não podia exercer compaixão, nem misericórdia para ele, porque não entende ele. Vocês estão vendo isso? Vamos abrir em Jó 10. Jó 10 pode ser as suas palavras, tá? Jó 10. A minha alma tem tédio à minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Irmãos, esse é o velho homem, achando que nem Deus pode entender ele. Irmãos, o que resta ele fazer é murmurar, é se queixar, é reclamar da vida. Você é assim? Na sua casa, você é daqueles que murmuram, reclamam de tudo, nada está bom para você? É que nem o hard. Ó vida, ó azar, ó dia, isso não vai dar certo, aquilo não vai ter um bom fim, não é? Irmãos, não, nós confiamos na palavra de Deus. Deus nos quer fazer viver no novo homem, e Deus é capaz de fazer isso. Jó acha que Deus nunca foi homem, não entende o homem. Versículo 2: direi a Deus, não me condenes, faze-me saber, por que contendes comigo? Senhor, por que o Senhor mandou esse aviãozinho aparecer bem na frente do meu avião? Me complicou toda a minha vida, já estou cansado demais. Irmãos, a gente acha que Deus quer colocar trapaça na frente do meu caminho só para mim, só ficar contente comigo, né? Irmãos, não é. Deus quer me amadurecer. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreça o conselho dos perversos. Toda vez que a gente passa por alguma dificuldade, parece que os maus é que sempre tem coisa melhor, não é isso? Aquele que merecia morrer, vivendo num bem bom aí, né? E eu aqui sofrendo. E você sabe que às vezes, quando vem uma desgraça na sua vida, vem outra. Mas Deus nunca te desamparou. Versículo 4: tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Irmãos, isso machucou Deus. Machucou Deus. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, Deus conhecia o homem sim. Você vai falar, não, mas peraí, Jesus se encarnou muitos anos depois de Jó. Mas irmãos, quando que Cordeiro morreu? Morreu há 2000 anos atrás, não é isso? Há 2000 anos. Mas a Bíblia registra o quê? Desde a fundação do fundação do mundo, Cordeiro foi morto. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isto é, irmãos, Deus é eterno. Sabe o que simboliza a eternidade? É um círculo. Sabia? É um círculo. Se você colocar num círculo, tá bom, Jó apareceu aqui no círculo e Jesus apareceu aqui muito tempo depois, não é? Ponto A e ponto B. Mas num círculo não tem começo, não tem fim. O ponto B pode ser, depende do ponto de vista, pode ser
está depois do ponto A, ou pode estar antes do ponto A. Ou não? O cordeiro foi morto faz 2000 anos, mas para Deus ele foi morto desde a fundação do mundo. Vocês entendem, não? Aquele homem que apareceu a Abraão, Melquisedeque, sumo sacerdote, sacerdote de Deus Altíssimo, podia ser Jesus. É ou não é? E quantas aparições do anjo do Senhor aparecia como homem? Era Jesus. Jesus já se tornou homem. Deus já conhecia o homem no tempo de Jó. Ou não? Nosso Deus, irmãos, é um Deus que pagou um alto preço para hoje poder conhecer você, suas dificuldades, seus problemas, a sua angústia, a sua ansiedade. Não machuque a Deus dizendo que Ele não compreende você. Diga para Deus: Deus, eu achava que Tu não me conhecias, mas hoje, pela palavra, eu quero crer que Tu me conheces sim. Tu conheces tudo o que eu estou passando. É ou não é? Tá bom. Acredita nisso? Amém. Pelo menos creia na palavra. Amém. Creia em Deus, estareis seguros. Creia seus profetas e prosperareis. Eu creio. Vamos lá para Hebreus? Hebreus. Você sabia que... eu falei de Deus ser misericordioso, eu não podia deixar de ler o Lamentações. Vamos ler Lamentações 3:22 primeiro? Lamentações 3:22. Ó Senhor Jesus, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Irmãos, Ele é uma fonte viva de misericórdias que não tem fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe o que é fidelidade? Fidelidade é de que se pode confiar, e é seguro, tem constância. Não é que ontem Deus me forneceu misericórdia, me tratou com misericórdia, amanhã pode ser que não. Não, grande é a sua fidelidade. Por isso, irmão, nós temos que achegar-nos confiadamente, por causa da fidelidade e por causa da misericórdia. Você sabia que antigamente os reis, um rei, dependia muito do humor do rei? Porque se alguém entrasse e pedir licença para falar com o rei, se o rei tiver azar de pegar o rei mal-humorado naquele dia, o rei podia dar um sinal e ele seria morto, sabia? E quando ele estiver feliz, o rei entrasse, receberia a favor do rei, sabia? Graças a Deus, irmãos, não é uma loteria para nós. A gente não é cada manhã chega, será que Deus está contente? Será que nosso rei está bem humorado hoje? Eu vou arriscar meu pescoço, vamos ver, entrar com o pescoço, vamos ver se cortou minha cabeça. Não, graças ao Senhor, que grande é a sua fidelidade. Por isso eu posso entrar confiadamente. Não é? Mateus 9, vamos devagar. Mateus 9, 35, 36.
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como Jesus sabia que eles estavam aflitas? Como Jesus sabia que eles estavam exaustas? E que o sentimento deles é que não tinham pastor para lhes dar direção, lhes alimentar? Como Jesus sabia que eles eram assim, estavam com esse tipo de sentimento? É porque Jesus sabia, ele sabe, conhece a necessidade de coração de cada um. Compadeceu-se, essa palavra vem de splankinon, sabia? Splankinizomai, splanknon em verbo, splankinon são as entranhas, e splankinizomai, moveu-se nas entranhas, quer dizer, compadeceu-se, exerceu, irmãos, a empatia, exerceu a compaixão, se condoeu com as pessoas. Irmãos, esse é o nosso Deus. Através de Jesus, ele se compadece de você e de mim. Graças a Deus, irmãos, nós temos alguém que nos acompanha todos os dias da nossa vida, e ele que se compadece de você e de mim. Ele conhece a sua história, ele sabe o que se passa no seu coração, ele sabe o que você está sofrendo, sabe os problemas que você tem, ou não? Você acredita nisso? Não? Jesus é esse que Deus nos deu. Tá, Lucas 10. Lucas 10, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Esse aqui pode ser você, né? Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo-o, passou de largo. Um sacerdote é aquele que serve a Deus, não é isso? Ele, ao olhar para uma situação miserável de alguém moribundo, ele não quer nem chegar perto. Irmãos, o homem não tem compaixão com outro homem. Não confie na compaixão natural de homem. Somente no novo homem, um homem pode ter compaixão verdadeira, porque só Cristo é essa compaixão dentro de nós. Depois veio um levita, também faz serviços da casa de Deus, também ele passou ao largo, longe. Eu não quero me contaminar, sujar as minhas mãos nisso, não quero arrumar problemas para mim. Irmãos, homem nenhum gosta de cuidar dos problemas dos outros. Eu já tenho muitos problemas para cuidar, por que eu vou cuidar desse irmão aqui? Não é? Porque nós não temos compaixão. É algo difícil para o homem ter compaixão. Mas graças a Deus veio o terceiro. Quem é o terceiro? O bom samaritano. E um samaritano que diz: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Jesus passou perto de você. Ele não passou ao largo. Ele não fugiu dos seus problemas, né? Às vezes, sabe, às vezes quando alguém me escreve e liga, eu falo: meu Deus do céu, de novo? Se eu entrar no marasmo desse irmão, dessa irmã, estou perdido, não vou sair hoje, né? Então, irmãos, a gente quer passar ao largo. Mas esse samaritano chegou perto, passou perto. E que mais? E vendo-o, compadeceu-se dele. Esse verbo compadeceu-se, de novo, é o splankinizomai, compaixão. E chegando-se,
Pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Esse samaritano é o nosso Senhor Jesus, que deixou você aos cuidados da igreja. Mas Ele não te deixou, não. Ele está no seu espírito, Ele está cuidando de você. É isso que eu quero provar agora. Vamos lá para Hebreus para provar isso. Ele está com você. Deus está comigo. Não vou cantar, não, porque eu não sei cantar direito. Hebreus 2. Hebreus 2. Você sabia que para Deus poder nos conduzir à glória, já que nós temos a esperança da glória de Deus, para nos conduzir à glória, versículo 10: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Quer dizer, então Deus, para poder nos levar para a glória, com toda a complexidade que nós temos como homem, irmãos, Deus precisava então aperfeiçoar o autor da salvação nosso, que tivesse capacidade de nos ajudar, de se compadecer de nós. Então Ele precisou passar pelos sofrimentos que o homem passa. Vocês entenderam? Tá? Aí, tá? Vamos lá, vou já pular lá para o versículo 16. Pois Ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Sabe por quê? Porque você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quem é criado à imagem e semelhança de Deus, irmãos, sempre tem esperança da glória, porque nós somos feitos para poder receber esse Deus eterno. E essa vida, através do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 17: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Irmãos, acho que não preciso exagerar em explicar para vocês. Irmãos, Ele se tornou um homem semelhante a nós em todas as coisas. Em todas as coisas. Você vai dizer, mas Jesus certamente não passou por essa situação, mas Ele experimentou todas as coisas que o homem pode passar, não é isso? Se tornar semelhante aos irmãos para poder ser o quê? Misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Irmãos, Deus o fez nosso sumo sacerdote, e nós temos um sumo sacerdote não severo, bravo conosco, com chicote na mão, pronto para nos castigar. Esse era o Deus que a gente achava que tinha, porque toda vez que a gente passava por alguma tribulação, alguém acusava, você fez alguma coisa errada, Deus está te castigando, não era assim? Mas irmãos, nós temos um sumo sacerdote que é misericordioso e é fiel. Fiel porque é confiável, fiel porque ele é constante, não varia de humor, mas misericordioso porque ele me compreende, ele exerce de compaixão para comigo, ele sabe que eu sou fraco, ele sabe que eu não consigo vencer certas coisas, ele pode me ajudar, não é? E versículo 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu não tenho tempo de ler todo Hebreus. Se você puder ler, lê tudo, vale a pena.
Aí, versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva. Bom, se você veio para uma conferência, você tem que crer que a palavra de Deus é viva. Amém. E eficaz. Amém. Se você ainda está cético com relação à sua situação de relacionamento conjugal, ou sua situação de relacionamento com alguma outra pessoa, acha que nunca não vai ter solução, irmãos, creia que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, o problema é que no velho homem eu nunca sei discernir o que vem da alma e o que vem do espírito. Geralmente eu as confundo, não é? E por confundir, irmãos, eu fico perdido. Os meus pensamentos, os meus propósitos ficam todos confusos. Por isso, irmãos, eu não consigo sair desse marasmo. Mas graças a Deus pela palavra de Deus. A palavra de Deus vem e me mostra, me separa a alma do espírito, me discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Irmãos, eu estava conversando com os irmãos no café da manhã. É muito importante, irmãos, a gente manter equilíbrio mental e emocional. E quem consegue nos fazer manter equilíbrio mental e emocional, irmãos, é viver essa vida que eu estou falando para vocês. Vai ser uma salvação para nós. E crer na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Amém. Por quê? Porque consegue aquilo que você achava que estava certo, essa palavra vem e abre os seus pensamentos de propósito, e vai ver que o seu propósito não estava puro, o seu pensamento não estava correto. Não tem como, né, Deus te ajudar se você insistir nisso. Irmãos, isso é a mesma coisa no nosso relacionamento, sabe disso? Você tem que crer na palavra de Deus. A nossa vida cristã é uma vida pela fé. O justo viverá pela fé. Então vou dizer para vocês, já que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, às vezes, irmãos, na minha vida conjugal, continua, irmãos, sendo provação após provação. Se eu não tivesse nenhum problema, irmãos, eu já estaria maduro, já estaria pronto se o Senhor me levar. Não, mas ainda estou. Todo dia, irmãos, eu venço essa batalha. Todos nós temos essas dificuldades, não é? E chegou um dia, irmãos, que alguma coisa estava emperrando o meu relacionamento com a minha esposa. E alguma coisa, o jeito dela, que ela fez tal, e está fazendo com que a coisa ficasse emperrada. Então aquela manhã eu falei, eu não quero viver assim com ela, né? Eu preciso resolver essa situação. Imagina, se eu não consigo desvencilhar dessas dificuldades, como é que eu vou ajudar os outros irmãos? Então resolvi aquele dia, né, relacionar algumas coisas para a noite ter uma boa comunhão com ela, né, para dizer para ela sobre determinadas coisas tal que estaria complicando o nosso relacionamento. Aí o Senhor falou para mim, não faça isso. Se você relacionar alguns pontos, ela vai te trazer 5 folhas, né? E vai desenterrar cachorro morto de 20 anos atrás. A noite será interminável, será uma criança. Eu falei, mas então qual a solução? Qual a solução? O que você acha? Qual a solução? O Senhor falou para mim, por que você não experimente morrer? Morrer com a sua esperteza, morrer com a sua solução, morrer com o seu jeito de arrumar um jeito de viver melhor no relacionamento. Morre de tudo. Deixa que eu ressuscite a situação. E você comece a viver no novo homem, e você certamente mudará o seu jeito de ser,
sem exigir nada em troca. Irmãos, esse é o ponto. A gente só aceita mudar se outro mudar também. Aí não tem solução, irmão, não tem solução. Não é verdade, irmãos? Por que você não morre primeiro? Eu estou falando para você agora, não é para mim, para você. E o Senhor milagrosamente fará o seu trabalho. Creia no Senhor Jesus. Deus está só esperando você mudar. Você que culpa o outro, mas se você não mudar, a situação não mudará. Por isso digo, irmãos, a palavra de ontem, do velho homem, do novo homem, não é história para a criança dormir, não. Alguém tem que pagar alto preço. Você está disposto? Irmão Dom que falou, por anos a fio, negar a vida da alma, negar a vida da alma, negar a vida da alma. Alguns chegam, de novo essa conferência, irmão Dom que vai falar, negar a vida da alma, de novo. Não é essa a história nossa. Se alguém quer seguir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida da alma, perder a alma. Mas quem perder a sua vida da alma por minha causa, achar lá, quer dizer, vai achar a salvação da alma. Irmãos, é o caminho, esse é o caminho. E você, irmãos, tem uma grande coisa ao seu favor, porque quando você estiver disposto a seguir esse caminho que a palavra de Deus traçou, irmãos, o milagre acontecerá no campo da fé. No campo humano, irmãos, é difícil acontecer, mas no campo da fé, irmãos, tudo começa a mudar sem você saber por quê. Você já teve essa experiência, não? Por isso, irmãos, eu quero rogar a vocês, sejam os primeiros a mudar. Se a gente não tiver o nosso casamento vivendo nessa situação do novo homem, irmãos, como ajudar os outros? Como você poder falar de boca cheia para uma pessoa nova, dizer o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, se não muda você? Se não muda o seu casamento? Muda o seu relacionamento com os irmãos? Não é? Mas é ou não é poder de Deus? Creia, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele é capaz de mudar a alma, não pode? Ele pode nos salvar. Então eu só não tenho mais tempo, eu vou terminar aqui já no capítulo 5. Capítulo 5 aqui, ó Senhor Jesus, versículo 5. Versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O que quer dizer esse versículo? Quem entendeu aqui? Quem entendeu? Jesus não podia ele mesmo se nomear sumo sacerdote. Deus tinha que o nomear sumo sacerdote. Isso significa, irmãos, que Deus o nomeou como sumo sacerdote no dia que disse essa palavra, tu és o meu filho e hoje te gerei. Quando que ele falou isso? Quando Jesus ouviu essa palavra do Pai? Na ressurreição. Na ressurreição, Deus disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Isto é, Jesus se tornou o primeiro homem a se tornar o filho de Deus. O primeiro homem se tornou filho primogênito de Deus. E nesse mesmo instante em que ele foi gerado como o primeiro homem, filho de Deus, ele foi nomeado sumo sacerdote. Você nunca percebeu isso? Está escrito aqui. Vou continuar. Tu és, como em outro lugar também diz, versículo 6, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus foi nomeado na ressurreição sumo sacerdote
da ordem de Melquisedeque, porque é um sacerdócio para sempre. Amém. Não é mais um sacerdócio humano na terra, não é mais da ordem de Arão. A sacerdócio de Arão termina quando Arão morre, mas, irmão, o sacerdote da ordem de Melquisedeque foi nomeado na ressurreição, não depende mais da morte, está além da morte. Irmãos, Jesus é sumo sacerdote para sempre. Ele está 24 horas à sua disposição. Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele está em você, esperando 24 horas de plantão para te ajudar. Quem acredita na palavra de Deus, irmãos? Temos que acreditar. Ele compreende, ele pode me ajudar. Não é por isso que versículo 7, irmão, no versículo 8: embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí volta para o capítulo 4, versículo 14, para a gente terminar. Capítulo 4, 14: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Irmão, nós temos um sumo sacerdote que cuida do nosso interesse lá no céu, intercedendo por nós junto ao Pai. Conservemos firmes a nossa confissão. Não deixe qualquer frustração te faça desistir. Não desista. Não desista. Porque não tem um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus pode te ajudar, sim. Deus entende você. Deus sabe o que você está passando. Agora eu vou falar uma palavra para liderança. Isso tudo, como Deus fez para Cristo ser para conosco esse sumo sacerdote misericordioso e fiel, Deus quer transferir para nós, no nosso relacionamento com os irmãos, esse princípio de encarnação. Deus, através de Cristo, está fazendo esse trabalho de compadecer-se de nós e cuidando de nós. Mas hoje, através da igreja, principalmente através da liderança, irmãos, nós precisamos ser esses que pegou essa missão, né? Para nós hoje, Deus poder, através de Cristo, viver em nós, para nós sermos esse que é compassivo, exercitar nossa compaixão, empatia para com todos os irmãos, porque nós mesmos somos cheios de fraquezas, somos cheios de problemas, mas, irmão, Deus quer nos usar para cuidar dos outros, para que aquelas ovelhas que estão aflitas e exaustas possam ter um pastor que seja um sumo sacerdote, que seja cuidado pelo sumo sacerdote, que pode se compadecer das nossas fraquezas. E assim, irmãos, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar numa igreja gloriosa, madura, gloriosa, esperando a volta do Senhor. Irmãos, eu espero que esse ano, de fato, nós possamos crescer muito. Mas se não houver essa realidade, irmãos, nós estamos falando uma coisa para os outros que nós não conseguimos viver. Mas, irmão, nós vamos conseguir viver uma coisa que agora nós vamos falar de boca cheia, que funciona, funcionou comigo, vai funcionar com você, vai funcionar com todas as pessoas. Jesus é o Senhor. Aleluia. Irmãos, por favor.